Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo e com Isabela Lessa. Pois é, Renatinha, e o tema hoje é quente. Vamos falar sobre contratos de afetividade, vamos dizer assim, contratos de relacionamento. E para isso estamos recebendo Érica Becker, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Olinda, e Dani Janguier, que é a líder do Comitê Jurídico do Grupo Mulheres do Brasil. Bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Eu já vou começar com a notícia que trouxe uma certa polêmica. Um casal, recentemente, de jovens, conheceram em uma rede social e antes de iniciar qualquer relação afetiva, se dispuseram a fazer um pacto pré-nupcial, um contrato de namoro, na verdade, com 70 cláusulas e 17 laudas. A pergunta que não quer calar: o que deve constar e o que danado constou num contrato tão complexo como esse? Não era mais fácil beijar, não? Não sei. Érica, nos ajuda. Na verdade, Renata, esse é um tema bem polêmico e que está cada dia mais comum a formalização desse contrato de namoro. Muitos juristas, inclusive, não entendem esse contrato com a efetividade realmente que se espera dele, porque ele não tem uma regulamentação, na verdade, na legislação. Porém, ele, no mínimo, ele vai servir como um norte para dizer que naquele momento, onde ele foi celebrado, não existia um relacionamento de união estável, né, que é o que ele tenta fugir. E esse assunto ficou bem polêmico, mesmo, bem conhecido, porque foi realmente um contrato bem longo, onde uma das cláusulas que foi noticiada pela imprensa foi, inclusive, de que o casal não poderia dormir brigado. Que, então, assim, você vê que brigar é tão bom. Eles partiram para o mínimo dos detalhes de um relacionamento para colocar nesse contrato de namoro. Quando, na verdade, a finalidade em si do contrato de namoro é resguardar patrimônio. Então, talvez essas cláusulas todas, se precisar ser levada ao judiciário, talvez elas nem tenham essa efetividade na prática. Porém, não deixa de ser uma regra criada entre eles, no mínimo, onde eles vão se sentir obrigados a respeitar. Tem uma funcionalidade muito mais psicológica do que jurídica no relacionamento deles logo nesse início. Ou não, né? Que dure até a primeira arenga. Mas... Eu acho que, na verdade, foi uma questão muito da pandemia, trouxe muito as uniões estáveis não desejadas, né? Muita gente quis quarentenar com os namorados, sem saber que com isso seu patrimônio também estava indo junto. Então, avisei para muita gente, se liga. Não, porque a minha namorada veio passar o final de semana e acabou ficando por causa da Covid. Então, assim, eu acredito que essa invenção do contrato de namoro foi como a Érica falou, mas para uma blindagem patrimonial. Mas o pessoal está fazendo de qualquer jeito, né? Porque essa notícia mesmo que a Renata falou foi uma história de um casal que se conheceu no Tinder. E aí, a partir daí, eles resolveram colocar no papel o que era que podia e o que não podia. Se você nem se conhece direito ainda, como é que você vai estipular o que é que pode e o que não pode? Pode dormir na casa do outro? Pode sair com outra pessoa? Perfeito. Pode ir para a festa no final de semana? Pode sair sozinho nas terças e quartas? Pode ir para o futebol no domingo, na sexta, na terça? E aí é isso que tem as discussões. E acho que a grande pegada desse contrato é exatamente a blindagem patrimonial. Você estabelecer que essa relação, que não é um casamento, mas também não é uma união estável. Porque depois que a gente vinculou que o que não está, não é união estável declarada em cartório, mas existe a vontade de estabelecer família, coabitação e tal, começou a existir muitas uniões estáveis sem, na verdade, querer, né? E aí houve a necessidade, eu acredito, para que se estabelecesse o contrato de namoro. Mas o contrato de namoro, ele pode também representar uma situação do hoje e daqui a um ano a gente já está com mora uxório e, na verdade, aí como Sim, se casamento exato. fosse ser uma união estável. Sim. E aí já não se aplicar mais o regramento de um ano atrás, porque, minha gente... Isso, é como eu 70 falei, ele vai cláusulas pra ser regular um beijo de daquele boca. momento, né? E aí você vai ter que, mas aí, na verdade, você vai ter que mudar a condição do contrato, né? O contrato posterior, ele anula o anterior. Então, se houver um entendimento entre eles, vão fazer um contrato de união estável ou vão, de fato, casar ou noivar. E se não houver, mas a realidade mudar? Tá aí, Passa a ter conta conjunta, tá aí passa a ter uma outra opção, realidade. uma opção para a se cláusula. dizia muito isso, que era finalidade.
a união de duas pessoas, mas com intenção de constituir uma família. Então, se a intenção, em verdade, não foi de constituir uma família, mas de naquele momento ser conveniente em razão da pandemia, eu acho que muda aí o contexto. A dificuldade, é claro, é você provar isso, mas essa em razão de ainda continua sendo muito relevante, Érica, para a nossa realidade jurídica, para efeitos jurídicos, porque ninguém vai querer dizer ali, vai dormir, não vai dormir, brigado ou não vai brigar, porque ali é quase impossível você prever todas as situações que vão acontecer no casamento, quanto mais não conseguir colocar isso no papel, né? Isso é fundamental, tá, Renata? Porque assim, até a legislação, ela estabelece que tem que ser uma relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Então, se a relação contém todas essas características, ela vai ser preciso que demonstre isso em juízo e aí você vai para efetivação da união estável, tá? O que é interessante, hoje em dia é muito mais fácil a gente conseguir esse tipo de prova pelas redes sociais. Então, as pessoas não se preocupam no relacionamento com o que estão postando nas redes sociais, mas essa rede social, ela pode futuramente servir ou para constituir uma união estável ou para destituir a união estável, dizer, não existe união estável. Tá? Ou seja, guarda os prints no Google Exatamente. Fotos. Excelência tem um print. Você vai, minha namorada, minha eterna namorada, meu não sei o quê, e você está destacando um namoro. Tá? Tô indo hoje dormir na casa da minha namorada. Então, você está deixando claro que aquela não é a sua casa, né? E assim, até para apimentar um pouquinho o seu questionamento, quando você estava falando, eu me lembrei da questão, é um contrato de namoro, a pessoa estabeleceu ali, não tem intenção de constituição de família, mas nesse período engravidou. E aí? Mas isso pode ser uma das cláusulas, inclusive, que eu ia dizer. Como você falou, daqui a um ano pode mudar a intenção da pessoa, pode. Inclusive, uma das cláusulas pode ser, se for dado um anel de noivado, mudar-se-á esse contrato para a união estável. Pode ser feito. Isso pode ser uma das cláusulas a ser pontuadas. Agora, o que eu fico pensando, sabe, Renata, é que um casal que, para dar o primeiro beijo, como a gente está discutindo aqui, fez um contrato de namoro, provavelmente, no momento em que essa união tiver a intenção de constituição de família, certamente eles também vão seguir pelo caminho de formalizar essa união estável. Eu acho que é muito mais fácil quando o casal não tem essa preocupação, não formalizar, e aí dá um problema jurídico, onde a gente tem que ir atrás das provas, do que um casal que já tem esse cuidado desde o início. Érica, deixa eu até aproveitar o gancho e perguntar. Quais são as preocupações que um advogado e as partes também precisam ter no momento que diferencia o contrato de namoro e a união estável? Tem alguma diferença, algum ponto que você diga assim, olha, esse aqui tem que estar no contrato de namoro, esse aqui é mais cabível, mais adequado no contrato de união estável, ou não existe isso? Na verdade, vai depender caso a caso, até porque, assim, você diz, o casal mora em casas separadas. Isso quer dizer que eles não possuem união estável? Hoje em dia, não. Então, eles podem constituir união estável morando em casas separadas. Eu conheço um casal que na segunda, quarta e sexta dorme na casa do marido, do companheiro, a terça e quinta dorme na casa dela, no final de semana, no sábado, dorme um de outro e no domingo é o dia do futebol. Então, eles não se encontram. Você vai dizer que um relacionamento desse não é união estável? É união estável. Todo mundo reconhece eles como um casal que vive em união estável. Como família. Eles têm patrimônio junto, eles constituíram um patrimônio juntos. Então, assim, a vida deles se entrelaçam ao ponto de a gente reconhecer neles uma relação pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituição de família. Então, assim, cada caso é um caso. E aí a gente vai precisar ver quais foram os fatos que aconteceram em cada casal para saber qual é o marco inicial desse relacionamento. Porque aí você faz, a gente comprou um imóvel no dia 1º de setembro de 2020. Tá, e o relacionamento começou um mês antes ou foi um mês depois? Quem não está com patrimônio no nome vai dizer, não, foi um mês antes. O outro vai dizer, não, foi um mês depois. Então, a gente vai ver para as provas. Então, quais são as provas que aquele casal tem de que naquele fato, naquele dia, já havia uma constituição de família, tá? Então, assim, é realmente caso a caso. Mas é importante saber também se esse imóvel foi comprado na intenção do casal, né? Ou se não foi, né? Se teve a participação dos dois, se um pagou uma parte ou não. Porque isso também é muito discutível na união estável. A gente coloca nos contratos se você pagou uma parte, se a divisão dos aquestos
quem pagou o quê, ou se vai ser tudo dos dois. É quase um contrato de casamento, só que não é um casamento, é só muda o nome. Não é mais fácil casar, não? Bem mais fácil. Eu Né? imagino, É deve bem ser. mais fácil. E aí só estipula o tipo de regime de bens e tchau. O separação resto total já está tudo lá no viu? código. Depende, porque assim, o que eu tenho visto nos casais mais jovens é que antes do casamento também tem se priorizado muito as cláusulas do pacto pré-nupcial. É o test exatamente. drive. Então, as cláusulas do O pacto assim, pacto a afetividade tá pré-nupcial e ficando o muito contrato de complexa. namoro. Então, existem vários documentos hoje em dia que Isso. formalizam Exatamente. a união. Deixa eu até aproveitar toda essa formalização para tirar uma dúvida. Todos esses documentos que hoje são utilizados para formalizar a união que as pessoas constituem, enfim, independente de que forma seja, elas servem principalmente com o cuidado de proteger o patrimônio, ok? Mas vocês, enquanto advogadas, já presenciaram alguma ação tratando sobre dano moral em razão do descumprimento de documentos como esse? Porque eu fico imaginando o juiz Ou de deve uma ser das algo muito... cláusulas, né? de uma das cláusulas. Qualquer cláusula, seja do contrato de namoro, o pacto pré-nupcial, dizer, olha, não, eu fui dormir brigada, eu dormi obrigada. Imagina para o juiz quanto ficar isso. Quantas vezes ele dormiu brigado? 3 vezes, sabe? Porque é algo que... Mas dormir brigada é mero de sabor, não cabe Exato, reparação por é ninguém. exatamente essa a minha curiosidade. A não ser que tenha uma cláusula, se né? essa Que cabe preocupação faz indenização sentido. se dormir brigado. É, E vai ser pago pelo outro. nossa. Né? Então a gente começa A burocratizar o afeto. o deslinde do desfazimento é muito pior do que o contrato em si. Sim. Porque hoje a gente tem até um fator também bem interessante que deve ser ponderado, que é a questão dos alimentos e da guarda compartilhada de pets. Muitos casais não querem ter filhos e fazem guarda compartilhada dos cachorros e gatos e etc. E isso gera dever de alimentar também. Então, assim, muita gente fala, nossa, mas por quê? Ora, o filho deles era o cachorro, por que não? Então, assim, é tudo... Hoje está muito burocrático, na verdade, Bela. Eu acho que acho que o seu raciocínio era bem esse, está muito burocrático. A indenização que você perguntou eu nunca fiz, não, mas a regulamentação de pets eu já fiz. Sim. Eu imagino, a ação indenizatória por descumprimento de cláusula afetiva. Mas é porque é muito possível. novo É muito ainda, mas novo, daqui a novo. pouco vai começar a ver. Porque normalmente o que a gente vê do descumprimento da cláusula hoje é a questão da traição. Né? Que a gente teve já até vi indenizações. uma indenização recente e tal. E Mas não é automático também, não é porque houve traição que necessariamente Sim, haverá e tem dever várias de indenização. coisas que não... São muitas Eu peguei um nuances. caso, inclusive, que a esposa pediu uma indenização por traição e juntou um e-mail de 2012. Um e-mail de 2012. Eu falei, querida, 2012. Nós estamos em 2021. Mas Então, ela ficou assim, muito magoada. Tudo bem, mas ela dormiu com ele depois disso várias vezes. Então, assim, a relação continuou, precluiu o seu virginiana, ela direito de guardava reclamar. Né? Precluiu o seu direito de reclamar. Então, assim, existe uma continuidade. Ah, mas eu sempre desculpei, mas eu sempre... Não, ok, se continuou se havendo traição, se virou uma outra coisa, uma segunda família, como existia muito antigamente. Hoje é mais difícil porque tem rede social, mas antigamente tinha muita. Né? Então, é diferente. Mas daqui a pouco vai começar a haver as discussões jurídicas sobre a quebra de contratos de namoro. E uma palavrinha que você já usou aqui umas 2 ou 3 vezes, foi a afetividade. E é engraçado, sabe, Bela, porque o direito de família hoje, ele baseia-se na afetividade. Então, assim... É o laço mais forte. As diversas formas de família, as diversas formas de relacionamento. Então, assim, o direito de família, ele busca a afetividade entre os casais. E quando você vai para uma burocratização toda dessa, eu acho que é meio na contramão do que objetiva o direito de família. É a impressão que me dá, e aí por isso me assusta um pouco, porque daqui a pouco a gente está regulamentando coisas que são imponderáveis, porque a relação entre duas pessoas vão surgir problemas diuturnamente que a gente não tem como antever. Não, e muitas coisas são automáticas, né? Que as pessoas têm gênios diferentes, identidades diferentes, e assim, são automáticas. Então, você vai estabelecer tudo antes de começar o namoro, e se você está namorando para conhecer a pessoa, para casar com a pessoa, e antes você já está colocando num contrato como é que a pessoa pode não ser, ou como ela pode ser, então você está meio que selecionando ali, né? O perfil ali já não está muito, muito certo, né? Eu acho que a gente está burocratizando demais, e as pessoas estão fazendo exatamente isso que a Erika falou, levando o afeto, ele está ficando para segundo plano. E hoje está muito mais preocupado em regulamentar ou em não ter problema na hora de desfazer, porque talvez tenham
cláusulas de quebra de contrato. No caso disso ou daquilo, o contrato será automaticamente rescindido ou sei lá o que, né? Tem tantas coisas que podem ter. Mas a gente fica nessa de querer tudo colocar no papel e acaba que o afeto, que é o principal, fica para segundo plano. Por falar em papel, quantos termos, contratos, pactos o direito de família vem convivendo? Porque eu acredito que nada disso esteja na lei, né? Efetivamente, contrato de namoro, não tem previsão de contrato de namoro na lei. Quantos documentos a gente pode dizer que já existem para regulamentar essas relações afetivas? Bem, eu não poderia dizer a você o número de documentos, mas assim, hoje está ficando comum esse contrato de namoro, pelo menos, no mínimo, tem sido muito discutido, tá? Existe o pacto pré-nupcial, que a pessoa pode fazer antes do casamento, e esse, inclusive, eu acho que tem realmente uma importância grande, tá? Esse já é muito mais utilizado, porque assim, eu acho que quando você vai para um casamento e você estabelece algumas cláusulas ali, em relação a patrimônio, eu acho que na hora de você fazer um divórcio, se isso vier a acontecer, que ninguém está fora dessa possibilidade, então na hora que isso vier a acontecer, vai fazer com que a coisa seja até mais consensual, porque as cláusulas já estão ali estabelecidas. Então, por exemplo, um pacto nupcial que eu vi recentemente, o casal queria casar com comunhão parcial de bens. Então eles casaram com comunhão parcial de bens, mas estabeleceu-se que a mulher, ela tinha muito mais chance de constituir um patrimônio pela visão que ela tem de previdência, de investimento, e que ele não tem. Então, eles decidiram que o que a gente investir, o que eu investi em previdência, você investir em previdência ou em investimento, está fora daquilo ali. Então, foi constituído na constância do casamento, porém, eles estabeleceram que aquilo não vai integrar. Então, se eles quiserem constituir um imóvel, comprar um imóvel, vai integrar porque foi comprado na constância da união. Porém, aquela cláusula que eles estabeleceram patrimonialmente, que não vai entrar num eventual divórcio, em compensação, o noivo, ele tinha uma questão de ele é um empregado de empresa privada, então ele tem direito ao FGTS. Então, já ficou estabelecido que em caso de divórcio, ela não tem direito a nada de FGTS, nada rescisório, nada dele. Então, assim, foram cláusulas que eles colocaram que são singulares para o caso pessoal deles. E que se vier um eventual divórcio, vai estar facilitando, eu acho que diminui o litígio. Nossa, então tem aí o contrato de namoro, o pacto pré-nupcial, tem também o próprio casamento em si não deixa de ser um contrato. Tem ainda a união estável. União estável. É muito documento. Eu fico imaginando, e cada um se sobrepõe a outro, claro, em razão do tempo. O próximo, ele sempre anula o anterior. E está aí a importância de você ter sempre contato quando for celebrar esse tipo de relacionamento formalizado e fazer com um advogado especialista em direito de família, que vai estar conhecendo as minúcias desse contrato e vai poder já prever o futuro, até pela experiência prática que o advogado familiarista tem, ele já sabe o que pode acontecer lá na frente. Então, acho que isso facilita muito e dá muito mais segurança àquele negócio do que você simplesmente ir no cartório, redigir as cláusulas com um tabelião ali e... Esses documentos não tem presença obrigatória de advogado, e aí as pessoas muita gente busca criando na internet o modelo, né? Mas aí o que acontece? Depois vai para o advogado resolver o que não ficou resolvido. Que ficou faltando. Um contrato mal feito. Ficou sobrando. E numa questão de divórcio, então, piora muito mais. A situação do advogado fica muito mais complicada. E lá vai a gente atrás de Instagram, Facebook, para comprovar, para isso, para aquilo. E uma série de outras coisas. Se tiver filho, vai para alienação. Aí vai para uma série de coisas, né? Então, a recomendação, já aqui as partes gostam tanto de burocratizar que procurem um advogado para participar disso. Isso. Se for fazer, que faça bem correto, feito. Que faça bem feito. E aí, Bela? Tá complicado, hein? Carnaval de Olinda acabou, amiga. Carnaval de Olinda vai ser Li concordo com as regras. Já vai ter gente com a assim, fantasia, Li concordo e aceito. Só marcar aqui, já fica a dica. Ou então leva o advogado junto. Leva o advogado, pode ser. Nossa, o que vai ter de ligação no carnaval, eu começar a pensar, vamos colocar uma banquinha lá, com extra, porque é carnaval. Estamos aqui, estamos disponíveis aqui no plantão, viu? Pode vir aqui que a gente faz contrato. Verdade.
Meninas, foi um prazer. Bela, mais um programa muito esse curioso. rendeu. Na verdade, é um prazer enorme receber vocês aqui, duas advogadas experientes e para conversar de uma maneira tão leve, acho que sobre um assunto tão denso, né? Porque burocratizar o amor é algo denso. É verdade. Verdade. Amor já é uma coisa assim, não muito simples, né? Complexo. É complexo, é simples e complexo. Bem, esse é tema para outra Mas conversa. deveria ser mais simples. Com o Viu fica mais fácil essa conversa. É isso. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Bela. Obrigada, Renatinha, pelo convite. Obrigada, meninas, pela oportunidade, pelo convite e pela confiança, né? A gente que agradece, né? Então, ficamos por aqui com mais um Direito de Pauta e você, até a próxima.